Olá, meus amigos. Eu quero hoje falar com você um assunto muito sério. Meu nome é Edi Silva, quero, junto com vocês, estudar um tema muito importante para os dias de hoje. Eu quero estudar com vocês sobre a atuação do inimigo no meio cristão. Muitos acham ou entendem que o inimigo apenas age nos lugares onde ele é convidado, nas religiões ocultas, no satanismo, em todas essas ideologias que nos aponta para um caminho não seguro. Será que o inimigo ele atua no meio cristão? Há quem diga que ele atua sim, mas não em todos os lugares, não em todas as igrejas. Tem pessoas que acham que ele está em determinada igreja, em determinado segmento, e em outros não. Eu quero ler para vocês uma citação que está no livro Grande Conflito, na página 224, que tem por tema, ou por título, Vigilante Adversário. Neste texto é dito o seguinte: esse vigilante adversário se intromete em cada compartimento do lar, em toda a rua, nas igrejas, nos conselhos nacionais, nas cortes de justiça, confundindo, enganando, seduzindo, arruinando famílias, semeando ódio, rivalidade, contenda, sedição e assassínio. Ou seja, este inimigo, ele se intromete. Ou seja, não precisa você chamar, não precisa você invocar ele. Ele é alguém que vem sem ser convidado. Isso nos ajuda a entender que para você ser alguém que seja usado por ele, não necessariamente você precisa fazer pacto, não necessariamente você precisa invocar. É só você não estar fazendo a vontade de Deus, você vai estar fazendo a vontade do adversário. E o interessante é que ele está em todos os lares, passando em derredor como leão, querendo ou procurando alguém para tragar. Se você der lugar a ele, com certeza, ele vai entrar em sua casa, entrar em seu lar. É por isso que precisamos ser vigilantes. Mas ele também está nas igrejas, está nas ruas, nos conselhos nacionais, nas cortes de justiça, confundindo, enganando, seduzindo e arruinando família, semeando ódio e rivalidade. Em todas as contendas, discórdia, em todos os lugares onde há confusão, onde existe desarmonia, ali é uma evidência que ele está atuando. Então não existe um lugar isolado no mundo que ele não esteja. Lembre-se, o próprio Cristo por diversas vezes foi visitado por ele. E dessas vezes que ele o visitou, tentou o enganar. Então não é sábio da nossa parte achar que ele não vai nos atentar. Que no lugar onde nós estamos inseridos, ele não possa agir. Ele está em toda parte. Ele está levando milhares ao engano. E muitas vezes ficamos precavidos ou blindados com erros ou engano externo. Mas achamos que tudo que vem ao nosso conhecimento de forma interna vem inspirado por Deus e vem pelo caminho do bom pastor. Mas muitas vezes não é assim. Muitas vezes são os lobos que estão ali a falar e muitas ovelhas estão sendo enganadas achando que o diabo não pode fazer isso. Todos os que não são decididos seguidores de Cristo são servos de Satanás, diz a serva do Senhor. Vou repetir. Todos os que não são decididos seguidores de Cristo são servos de Satanás. Quando o cristão escolhe a sociedade dos ímpios, expõe-se à tentação. Satanás esconde-se das vistas e estende sobre os olhos deles o seu véu enganador. A conformidade aos costumes mundano converte a igreja ao mundo. Jamais converte o mundo a Cristo.
Já observou que hoje técnicas mundanas são aplicadas na igreja? Muitas vezes ensinamentos mundanos, onde a sua fonte é o diabo, está entrando dentro da igreja com a ideia de trazer as pessoas para dentro da igreja. Mas, infelizmente, é mais fácil a igreja se converter ao mundo do que o mundo se converter à igreja usando esses métodos. A familiaridade com o pecado o fará parecer menos repulsivo, quando no caminho do dever somos levados à prova. Podemos estar certos de que Deus nos protegerá, mas se nos colocarmos sob tentação, mais cedo ou mais tarde cairemos. Então, muitas vezes as pessoas tentam trazer para a igreja métodos, meios que não nasceu no coração de Deus para atrair pessoas carnais para dentro da igreja. Para muitos, ter quantidade significa qualidade, e não é. Deus não está preocupado com quantidade. Lógico que Ele quer salvar o máximo de pessoas possível. Mas você tem que trazer essas pessoas seguindo os métodos divinos. Elas têm que vir não para ganhar presente, não para ser sorteada para ganhar um brinde ou uma cesta básica, como já vi. Elas têm que vir por amor a Cristo. Lembre-se que no Pentecoste, o número dos que iam se afiliando a Cristo, quem o trazia é o Espírito de Deus. Da mesma forma, hoje, devemos ser instrumento nas mãos de Deus para que Deus acrescente o número daqueles que se entregam a Ele. Mas métodos mundanos, usados para atrair os membros, atrair multidões, usando estilos animadores de plateia, contadores de anedotas e piadas para atrair assim o público. E muitas outras formas de apresentar um evangelho barato para trazer aqueles que não querem ter compromisso com a verdade. Você precisa compreender que por trás disso tudo está o diabo distorcendo, pervertendo a verdade para atrair mais lobo para dentro da igreja e assim sufocando as ovelhas que estão ali sedenta por um alimento verdadeiro e sólido, mas infelizmente fica a padecer porque falta homens, faltam mulheres capazes de pregar o evangelho como deve ser pregado. O tentador atua frequentemente com muito êxito por meio daqueles de quem menos se suspeita está sob o seu controle. Grande Conflito, página 224. Olha a orientação. O tentador atua frequentemente com muito êxito por meio daqueles que menos suspeitam. Infelizmente, as pessoas hoje colocam toda a sua fé, toda a sua confiança em homens, em pastores, em líderes, que menos se suspeita. E muitos deles, de forma muito sutil, trazem mentira para o meio do rebanho. Trazem erros ao ponto de levar as pessoas a se desviarem das Escrituras e colocando a sua fé em interpretações humanas. E quanto mais conhecimento a pessoa tem, quanto mais estudo ela tem, quanto mais gabarito ela possui, mais perigosa ela se torna. Ela pode perverter, destupar, ela pode induzir o adorador ao erro, simplesmente porque ele não estuda, ele não pesquisa, ele não busca na palavra de Deus o seu refúgio e a sua fortaleza. Talento e cultura são dons de Deus, mas quando estes afastam a pessoa de Deus, torna-se um laço. Muitos homens de intelecto, culto e maneiras agradáveis não passam de um instrumento polido nas mãos de Satanás. Isso é sério, irmãos. Você não pode ficar dentro da igreja achando que todos estão usados por Deus, que todas as pessoas estão ali porque são instrumento de Deus. Você não pode também ficar desconfiando de todo mundo, mas o que você precisa é conhecer a verdade para não ser enganado por estes agentes do diabo. Você não pode ser enganado porque está em jogo a sua salvação. Você precisa conhecer a verdade para não ser enganado.
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais você se firma na palavra de Deus, mais protegido você se torna contra o engano. Não confieis em homem, disse Jesus. Então nós precisamos não sair acusando ninguém de instrumento do diabo. O que a gente precisa é conhecer a verdade para identificar o erro quando assim o ouvir. Jamais nos esquecemos, disse ela, da inspirada advertência que soa através do século, chegando ao nosso tempo hoje. Sede sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra a cilada do diabo. 1 Pedro 5:8, Efésios 6:11. Nosso grande inimigo está preparado hoje a sua última campanha. Todos os que seguem a Jesus estarão em conflito com este adversário. Quanto mais aproximadamente o cristão imita o modelo divino, tanto mais cedo fará de si um alvo para os ataques de Satanás. Se você está sofrendo alguma represália, se as pessoas estão te perseguindo, lembre-se, isso é de se esperar. Porque se somos amigos de Deus, seremos inimigos do mundo. Não tem como existir harmonia entre luz e trevas, entre Deus e os filhos das trevas. Não tem como existir harmonia entre Deus e o diabo. Precisamos escolher um lado e precisamos permanecer firme contra a cilada do diabo. Nosso grande inimigo está preparando hoje a sua última campanha e fará dessa campanha algo que jamais foi visto, e muitos serão enganados. Aqueles dispersos, aqueles que não procuram na palavra do Senhor refúgio, cedo ou mais tarde serão enganados. Satanás assaltou a Cristo com as suas mais cruéis e sutis tentações, porém foi repelido em todos os conflitos. Aquelas vitórias nos tornam possível vencer. Cristo dará força a todos os que o buscam. Sem o consentimento próprio, ninguém poderá ser vencido por Satanás. O tentador não tem poder para governar a vontade ou forçar a pessoa a pecar. Pode causar angústia, mas não contaminação. O fato de Cristo ter vencido deve incutir em seus seguidores a coragem para combater na peleja contra o pecado e Satanás. Então, meu amigo, eu quero finalizar essa mensagem dizendo para você: revesti-vos de toda a armadura, procurai conhecer toda a verdade, pois ela será muito importante para você não ser enganado. E não se iluda achando que na igreja não tem servo do diabo, pois em todas as eras, em todos os tempos, o diabo sempre esteve ao redor do povo de Deus, usando aqueles que se deixavam ser usados, usando aqueles fracos que não tinham comunhão com Deus. E muitas vezes eram líderes religiosos, pessoas do mais alto nível, pessoas do sinédrio, pessoas que eram conhecidas e tidas como mestre, e foram instrumento polido na mão do diabo. Que você fique esperto, fique atento contra a cilada do inimigo. E que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu like e ajude o canal a crescer.